Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, comente, para que outras pessoas que estejam precisando se motivar conheçam o canal e assim possam superar os seus desafios. Hoje nós vamos gravar o segundo episódio com a Bárbara, que conta uma história de superação para a gente, que dá até um quentinho no coração, de saber que tem pessoas que lidam com as adversidades com tanto bom humor, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda mais uma vez e obrigada por ter aceitado participar. Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e continuar, né, compartilhando mais um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória até aqui. Estou muito feliz. Que bom. No primeiro episódio, a gente conversou um pouco sobre o acidente, sobre o começo da sua reabilitação. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre essa reabilitação, você ingressar na faculdade e tudo mais. Porque eu acho super importante a gente passar essas informações, que a gente passa a ter um outro olhar para a vida, né? Esses dias eu fui passear com a minha bebê lá no centro da cidade, e aí eu vi a calçada muito inacessível. E depois que eu tive conhecimento mais a fundo, porque a gente sabe que tem, mas a gente não presta muita atenção no dia a dia. E depois de ter conhecido tantas histórias como a sua, aqui no canal especialmente, eu comecei a ter esse novo olhar. Aí quando meu marido foi me buscar, ele falou, e aí, como é que foi o passeio? Eu falei, difícil. E eu sou uma mãe que carrega um bebê. Imagina um cadeirante que vem sozinho aqui. Totalmente inacessível. Aí a gente começa a ter mais empatia, né? Com o que vocês passam. Exatamente, eu falo assim, que se você não passa, ou se você não tem alguém, né, que passe por aquilo, ou na família, ou algum amigo, é realmente muito difícil você saber, né, então, porque, até mesmo porque você não tem contato. Então, se você não tem contato com algo, não é algo familiar para você. Então, eu falo que, assim, que todo lugar onde eu vou, da hora que eu saio de casa, até a hora que eu volto para casa, é realmente bem difícil, infelizmente. Ainda tem muita coisa que já melhorou, né? Mas a gente percebe que ainda há um longo caminho pela frente. Parece que quanto menor a cidade, mais dificuldade nós temos. Eu acredito assim, que tem muito a ver com isso também, né? A essas dificuldades. O intuito do canal é esse também, né? Além de gerar histórias boas de superação, tem também gerando informação. É importante a gente saber. Então, nesse processo seu de reabilitação, você ficou 4 meses internada, não foi isso? Foi. 4 meses. E aí a sua reabilitação começou no próprio hospital? E isso, lá no hospital, durante esses 4 meses, eu estava, nem era tanto a reabilitação, era o pós mesmo, né, ali do acidente e tal, então, assim, eu estava me recuperando do acidente, né, da época da cirurgia, né, que foi muito delicado, então, eu precisei, né, depois também ter esse acompanhamento, a questão da fisioterapia respiratória, né, que eu precisei fazer, então, eu lembro que eu tinha fisioterapeuta 3 vezes ao dia. Então, por causa da pneumonia que eu tive, né, que eu comentei até no episódio anterior, então, eu fiquei muito secretiva, né, então, o pulmão muito carregado, então, o meu estado de saúde era muito grave, então, tinha dias que essas 3 fisioterapias eram, assim, essenciais, então, mesmo depois, na medida que os dias foram passando, sempre eram 3, então, assim, nunca eram menos que 3, era mais fácil ser mais do que menos. Então, realmente, era bem delicado. E aí, depois, né, que eu saí do hospital, eu tive que esperar, porque tem essa questão, né, do pós-operatório, por ser uma cirurgia na coluna, né, não é uma cirurgia muito, né, não é simples, a gente sabe que é uma cirurgia delicada, então, precisa ter esse pós, né, ter um tempo, para depois começar as fisioterapias, né, os exercícios. Então, eu lembro que eu fui para casa e só depois de 9 meses depois do acidente é que eu consegui ir para um hospital de reabilitação. Sem contar também que é realmente muito difícil entrar em um hospital de reabilitação. Eu tive o prazer, assim, de entrar, de participar de 2. O meu primeiro foi em Goiânia, no Hospital CRI, que é um hospital excelente, assim, que, nossa, eu falo que todo mundo deveria ter oportunidade de pisar em um hospital de reabilitação, sabe? Pessoas que têm algum tipo de limitação, que teve algum tipo de acidente, enfim, alguma, né,
qualquer coisa, e pessoas que nunca teve nada. E eu acho que principalmente essas pessoas que nunca teve nada, sabe? Porque a gente vê muita coisa. Então, eu via muitas pessoas com dificuldades iguais às minhas, menores que as minhas, maiores do que as minhas. Então, a gente aprende muita, muita coisa. Eu falo que esses hospitais são realmente uma escola, né? Uhum. Escola da vida, que a gente aprende muita coisa, só de olhar, né? Sem ninguém falar nada, a gente já aprende muita coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essas questões das terapias que você fazia. Já teve caso aqui no canal de uma mãe que o filho não fala, ele não enxerga, não fala, ficou realmente no estado vegetativo. E ele faz muitas terapias durante o dia. E aí eu falei, né? Falei, mas ele faz de bom gosto, ele faz irritado, como é que ele faz isso? E aí ela falou que ele faz bico, demonstra insatisfação o tempo todo. Para você era uma coisa extenuante, era muito cansativo, você brigava, às vezes não queria fazer. Como é que você se Nossa, sentia? Roberto, assim, por eu ficar 9 meses, né, só deitada, então acaba que o meu corpo, ele estava totalmente acostumado com nada. Então, assim, eu não estava acostumada com, assim, lá a gente tinha que acordar cedo, então faz uma coisa, faz outra, então ali é tudo assim, você chega de um lugar, então lá tem muitos cursos, então é tudo que a gente tudo o que fazia com a gente sabia. Então, curso de traqueostomia, curso de lesão medular, né, que é te ensinando, olha, então tudo Uhum, o que acontecia com o meu corpo, eles ensinam, tanto para mim quanto para minha mãe. Então, até mesmo para a gente saber tudo que está acontecendo com a gente, porque realmente a gente passa a ter um outro organismo. Então, o meu corpo, ele não estava acostumado com aquela rotina, com aquele batidão ali. Então, assim, o meu banho, eu fiquei 9 meses tomando banho na cama, que é o banho de leito. Então, assim, eu nem me via mais tomando banho no chuveiro, para ser bem sincero. Eu lembro que na hora de lavar o cabelo era muito difícil, né? uhum, Lavar o cabelo na cama. Então, eu sentia muita falta disso, mas era uma coisa que eu estava acostumada, porque sempre que eu sentava para tomar banho, eu passava muito mal com queda de pressão, né? uhum, Porque, igual, por exemplo, qualquer pessoa, estando deitada, se levanta, se senta de uma vez, a gente fica tonta. Então, imagina eu, 9 meses só deitada. Eu não sentava nem para comer. Então, o máximo que fazia era levantar a cabeceira da cama. Então, realmente, o meu corpo não estava preparado para aquilo e não estava acostumado. Mas essa a intenção desses lugares, né? É reabilitar, para que senão a gente só fique deitado o dia inteiro, todos os dias. Então, uhum, quando eu fazia, eu lembro que teve uma vez, logo no início, eu não segurava o pescoço. E aí eu comecei a fazer essas fisioterapias. Eu lembro que a fisioterapeuta, lá tem uns tablados, e aí eles colocavam, a fisioterapeuta, ela senta atrás, assim, da gente, em cima de uma bola, e me segura, né, por trás, assim, e aí eu fico sentada no tablado. E aí ela vai e segura, assim, no ombro, e aí solta para você ir acostumando com o peso da cabeça e segurar. E aí vai tombando, e aí você pensa assim, vai cair, né? E um dia eu falei com ela assim, eu lembro direitinho, até hoje eu lembro o nome dela. Ela chama Areta. Aí eu falava assim, Areta, eu não sei como que as pessoas conseguem segurar a cabeça. A cabeça é muito pesada. Aí ela falou assim, não, você consegue. Eu brinquei com ela, eu falei, gente, eu tenho certeza que minha cabeça não era pesada disso, não. Porque não era tão difícil. Ela falou, Bárbara, mas é porque tem 9 meses que o seu pescoço, ele não está acostumado, ele não tem força. Então, uhum. você tem que, e assim, nossa, eu lembro que eu chorava. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, me leve embora, eu não estou aguentando mais. De tanto que era exaustivo. Eu falei, mãe, não tem problema, eu fico só deitada, mas é porque, assim, realmente é muito, muito cansativo, é algo muito doloroso, principalmente no início. É algo que o corpo ele não está preparado, ele não está acostumado com aquilo. Então, realmente, assim, lá eu falo ali, ah, o filho chora e a mãe não vê, e ele, minha mãe viu, viu? Nossa, porque, gente, é muito difícil. Olha, mais uma coisa pra gente valorizar, né? Se você acorda de manhã e consegue segurar o peso da sua cabeça, já já tá Exatamente. já tá com motivo para agradecer, né?
Eu falo assim que hoje eu percebo nos mínimos detalhes o quanto as coisas valem, né? Assim, desde segurar a cabeça, sentar, gente, comer sentada. Vocês não têm noção o quanto eu lutei por isso, Comer, de né? comer, pode comer sozinha, Aham. né? E assim, olha que eu nem como sozinha e eu tô achando ótimo. E não tô reclamando em momento nenhum, mas eu falo assim, sabe, você fazer. É porque o automático, esse que é o grande problema, o grande Uhum. defeito. Que a gente vai fazendo aquilo ali tudo no automático, e aí você nem vê você fazendo. Então, você, por exemplo, você vai para casa, né, chega em casa, faz um monte de coisa, e aí quando você desce, você fala, nossa, hoje eu fiz tantas coisas, mas você não deu aquela atenção ali, olha, peraí, eu estou fazendo isso, e realmente perceber isso. A gente até fala na psicologia que é fazer as coisas com intencionalidade, É, né, você estado de fazer e presença, ver né? que você, isso. Então, nossa, é assim, é É, realmente. graças a vocês, eu tenho aprendido cada vez mais valorizar as coisas e estar presente, porque cada história que eu conheço, eu fico, né, um pedacinho fica pra mim. Igual esses dias eu tava com preguiça de lavar o cabelo, eu falei pro meu marido, falei: "Ah, meu Deus, eu tenho preguiça de lavar o cabelo porque tem que secar e demora tanto, né? Bebezinha nova em casa é tão difícil". Depois eu lembrei e falei: "Meu Deus, que vergonha de estar reclamando". Tem a Bianca que deu entrevista aqui que tá com tumor, né? Tem um câncer cerebral e ela tá cuidado paliativo e abriu um buraco na cabeça dela que não consegue fechar e ela precisava de fechar esse buraco para ir visitar os filhos. Não, uma dificuldade toda. Eu pensei, gente, tudo que a Bianca queria era estar com a cabeça em perfeito Uhum. estado, né? E que bobagem a minha de preguiça de secar o cabelo, de lavar o cabelo. Fui lá, desse dia pra cá eu nunca mais fiquei com preguiça de secar o cabelo. É. Não, Sempre lembro dela. a gente segue achando bom ainda, né? Sim, Olha, Deus, eu não estou reclamando, estou secando, e estou achando muito. exatamente. Realmente, essas histórias, elas nos inspiram de forma, assim, a mudar realmente nosso olhar. É. Eu vejo duas coisas muito importantes, né? Primeiro que mudar o nosso olhar e segundo, a gente adquirir esse conhecimento para passar para frente e saber lidar melhor quando a gente se vê numa situação semelhante, né? E, Eu tenho uma entrevista aqui também de um amigo meu que ficou cego, daí de Uberlândia, pertinho de você. Ele ficou cego depois de uma cirurgia. Ele entrou para a cirurgia enxergando, saiu cego. E uhum, aí, eu nunca tinha tido contato com cego. Mas quando eu morava em Uberlândia, eu levava ele para passear direto, a gente tomar um café, né, tal. E aí a gente gostava de andar a pé, caminhando mesmo. E aí, quando foi um dia, eu não estava acostumado com cego. Segundo ele, eu não tinha licença para dirigir cego. O que que eu fiz? Olhando só para baixo, preocupada, porque um dia eu fiz ele cair no buraco, no outro eu fiz ele chutar um lixo. Aí eu comecei a olhar para baixo, né, preocupada. Esqueci de olhar em cima, eu meti a cara dele no oh, galho. meu Deus. Falei, realmente eu não estou habilitada a dirigir cego, né? Mas a partir daí eu fui aprendendo. E agora, quando eu vejo uma pessoa que tem uma dificuldade visual, eu já tenho um olhar diferente, um cuidado diferente. E assim tem acontecido com vocês também, tetraplégicos, né? Pessoas que tá com a mobilidade reduzida. E aí, por isso mesmo que eu quero começar a entrar no assunto, que é aquelas perguntas que todo mundo quer saber, mas ninguém pergunta, né? Eu quero saber questão assim da sensibilidade. Como é que é a sua sensibilidade do pescoço para baixo? Então, e essa é uma questão bem interessante também, e que traz muitas informações, né, para quem não Uhum. sabe. Então, assim, é porque existem pessoas tetraplégicas e pessoas paraplégicas. São como se fossem dois grupos. Só que existem muitas pessoas, né, nesses dois grupos. Então, por exemplo, eu até vi, né, que teve uma convidada que ela também é tetraplégica. Só que, por exemplo, ela consegue dobrar os braços, né? Ela até consegue mexer um pouquinho a mão. Ou seja, a lesão dela, e eu não consigo, eu também sou tetraplégica, mas eu já não consigo. Ou seja, a minha lesão é mais alta do que a dela. Então, a dela, ela perdeu, né? Os movimentos, a sensibilidade, da onde a lesão dela para baixo. Eu perdi da onde a minha lesão para baixo. Ou seja, a minha lesão é C3 e C4, que é bem lá em cima. Então, da C3 para baixo, eu perdi tudo, que é praticamente o corpo todo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu sim, se eu fechar o olho, ou se eu estiver olhando para outro lugar, eu consigo
ter sensibilidade, você fala assim, Bárbara, onde que eu estou encostando? É mais ou menos aqui no rumo do seio, só. Aí, por exemplo, se você for descendo, e aí vai perdendo a sensibilidade, entendeu? Agora, a sensibilidade 100% que eu tenho é rosto e pescoço. 100%, eu sinto normal. Tanto que, por exemplo, quando eu vou fazer sobrancelha, eu sinto muita dor na sobrancelha, porque aonde eu não sinto dor, parece que ela concentra totalmente no meu rosto, na cabeça, né, principalmente. Uhum. Então, quando eu vou fazer sobrancelha, eu choro. E antes eu não chorava. Então, parece que concentra, dói muito, muito, Uhum. muito. Então, até aí vai descendo, a sensibilidade ela vai diminuindo. Chega no rumo do seio, assim, aí eu já não tenho sensibilidade. Então, os médicos até fazem, né, aquele exame que eles passam alguns objetos, né, e perguntam, tô sentindo, aonde que é e tal, mas eu não tenho, assim, ou se eu tiver com o olho fechado, ou olhando para outro lugar, eu não sei te falar, assim. Mas aí já entra a questão da temperatura, por exemplo. Bárbara, você é mais calorenta ou mais friorenta? Como que é? Hoje, antes eu era muito friorenta, muito. Hoje, eu sou muito calorenta, tanto que eu, quase todas as noites, eu durmo com a janela aberta. E aí, minha mãe fica assim, Bárbara, tá aqui, tá frio, né, e tal. E eu não, pra mim é janela aberta. Então, assim, porque é igual eu comentei no primeiro episódio, né, a gente não tem, né, essa questão de, de transpiração. Eu, pelo menos, né, é igual eu tô falando, existem vários tipos de tetraplégicos, Uhum. talvez alguém que está nos assistindo, ele até tenha, mas o meu caso, eu não tenho. Então, assim, acontece que eu sou mais calorenta, só que quando eu sinto frio, gente, é muito frio. É assim, eu preciso de meia, duas cobertas dobradas no meio, touca. Eu vou ter que, peraí, tem que pedir minha mãe pra brincar, meu fone caiu. Mas o fone saiu. Aí acontece desse jeito. Mas você tá conseguindo me ouvir, né? Eu Eu não tô tô. te ouvindo. Ah, não, mas eu tô te ouvindo. Ah, O que fone bom. tá. O fone saiu. E aí, acaba que eu sinto muito frio quando tá. Pode encaixar mais para baixo. Essa parte também é difícil e quando eu tô com o rosto coçando, a cabeça coçando, aí fala, mãe, coça pra cá, aí ela vai de lá, aí, até que a gente acha um lugar, realmente é difícil, gente. Então, ó, se a cabeça coçou, dá uma coçadinha aí e acha bom. É, isso é verdade. E essa questão da sensibilidade que você falou, não é até perigoso assim você se machucar às vezes e não descobrir que machucou, porque se você não sente dor. E se eu te contar que isso aconteceu ontem, eu tava chegando em casa, e aí aconteceu de meu pé ficar, na hora que a gente passou para a cadeira e tal, Uhum. E deu uma travada. e aí, Deu uma travada aqui, voltou. aí eu falei, né, que eu vim andando, tocando a cadeira, e aí quando eu fui ver, eu passei, eu vim andando, e a pontinha do meu dedo ficou de fora da cadeira. Aí deu uma raladinha, sabe? Aí eu olho, assim, dá uma. Aí eu brinco, assim, o meu fisioterapeuta, ele ri até de mim, que eu falo assim, eu acho que tá doendo. E aí eu vi que aí deu uma ralada, né? Aí eu falo com ele assim, eu acho que doeu. Eu tenho quase certeza que deve estar doendo nesse momento. Então, assim, porque não tem sensibilidade nenhuma. Então, se eu tivesse sentindo, né, na hora que a gente começa, que dá aquela dor, a gente já tem o instinto e tira, né? Sim. Então, acaba que, infelizmente, e assim, essas experiências, né, de acabar se machucando, eu acredito que toda pessoa que tem uma lesão medular, ela já machucou. Eu já vi casos, assim, eu conheço casos de um cadeirante aqui de Patos, um amigo meu, que ele esquentou comida no prato, no micro-ondas, e colocou na perna, e o prato estava quente. Queimou. Ele paraplégico, ele nem, e aí, assim, dando espasmos, né, que são aqueles reflexos que dá, e aí o corpo fica tremendo. E ele nem sabia. E aí, nos hospitais de reabilitação, eles falam, olha, se der espasmo, olha o que é alguma coisa o corpo tá avisando que não tá legal. Aí ele falou assim, que ele olhou tudo, ele até tirou o tênis para ver o que era, se tinha alguma coisa incomodando, e ele nem viu.
Aí, quando foi à noite, que ele foi dormir, que ele tirou a bermuda, que ele viu com a marca do prato Hum. nas pernas dele. Então, realmente tem, assim, e olha que eu, minha mãe, a gente tem muito cuidado com isso, sabe? Mas, infelizmente, acaba que uma hora ou outra Mas olha como acontece. o nosso corpo é uma coisa incrível, né? Mesmo vocês não tendo sensibilidade, o corpo avisa. Você tem os espasmos que dá avisar que tem alguma coisa errada ali. É incrível, né? Esses dias mesmo, eu tava dormindo, isso nunca tinha me acontecido. Eu tava dormindo, e aí eu acordei com muito espasmo. E aí eu fui, chamei minha mãe, eu falei, mãe, tem alguma coisa? E assim, não era nada visivelmente. Aí ela foi, mexeu assim, abriu minha perna, fechou de novo, só deu uma ajeitada, parou. Então, assim, eu nem sei o que que era, mas era algo que estava Uhum. incomodando, doendo, é realmente o corpo avisando. A Dani falou pra gente da uma dor neuropática que ela tem. Você também tem alguma dor assim? Tenho. Eu tenho a dor neuropática também. Eu vi que ela falou que a dela, se eu não me engano, acho que é na lombar, né? A minha, eu já sinto muito, muito, o tanto que é diferente e depende muito, né? Uhum. Eu sinto muito nas mãos. Muito, muito, muito. E a minha, eu já sinto de uma forma diferente que a dela. Eu sinto como se fosse um formigamento, como se fosse, sabe quando você deita em cima do braço e fica dormente? Uhum. Eu sinto desse jeito, só que é o tempo inteiro. Eu vi que ela comentou também a respeito da medicação, né? A minha medicação, ela ajuda um pouco, mas assim, eu vejo que, por exemplo, quando tá muito frio, eu sinto mais. Ou quando tá muito calor. Ou, por exemplo, se eu tiver um dia muito corrido, que eu fico muito tempo sentado, um dia que me exige mais, nossa, à noite eu, assim, a minha dor neuropática ela aumenta muito. Então, esse formato, né, que eu sinto, ele é um pouco diferente. E nos pés também eu sinto, assim, do tornozelo para baixo, sabe? Eu sinto bastante também. Olha que coisa incrível, né? Não tem sensibilidade e sente dor no Uhum, lugar. É muito incrível isso. uhum. É, Tem hora que eu fico assim, como que pode, né? né? A gente não imagina. É, porque aonde que se você passar a mão, aonde eu tô sentindo dor, eu não sei falar que só a mão tá na minha mão, por exemplo. Eu não sei falar, mas o tempo inteiro, e assim, e aí quando eu tô mais ansiosa também, eu vejo que depende muito, assim, e agora, só depois, igual esse ano eu já vou fazer 8 anos, né, de lesão. Então agora eu já sei, assim, sempre, eu já sei o que que é, de que Uhum. é. Então, é o corpo, realmente, o corpo muda. E ele dá sinais pra gente. Quem cuida de você 24 horas é a sua mãe. Hoje é minha mãe. Antes, no início da minha lesão, eu tinha o home care, que é uma equipe que cuida da gente em casa, né? Mas aí depois eu perdi meu plano de saúde e acabou que eu também perdi o home care. Aí eu contratei outro plano, consegui manter o home care, só que agora, quando eu fiz o ano passado, na verdade esse mês, faz um ano que minha mãe tá comigo sozinha. E assim, aí ela teve que abrir mão do trabalho, né, porque não tem nem tempo, e aí tem a questão também, né, que eu tenho uma irmã mais nova, e aí mora eu, ela e minha irmã mais nova aqui, eu tenho outros irmãos também. Só que aqui em casa é eu, ela e minha irmã mais nova. Então tem, né, a questão da casa também, tem as coisas dela. Então acaba que realmente fica bem puxado, né, para os cuidadores em gerais, né, assim, Uhum. para todo mundo que cuida de uma pessoa que depende, né, principalmente no meu caso, que eu dependo para tudo, né, até mesmo, não tem jeito nem de nada, assim, nem de ficar sozinha mesmo. Essa questão do home care aí, o meu marido ele é advogado especialista em direito de saúde, né? Ele faz home care rotineiramente. E uma coisa que Hum, acontece, até pra Dani mesmo, meu marido olhou pra ela, é que os planos de saúde excluem, sem aviso hum, prévio, pessoas com tetraplégicas, paraplégicas, simplesmente exclui. A pessoa chega para consultar, chega lá, não tem plano mais. uhum. É uma Foi algo humilhação atrás da parecido outra. comigo, assim. Uhum. Não foi exatamente assim, mas foi algo assim que chegou ao ponto de eu perder e eles nem me avisarem direito. Então, assim, é porque é realmente algo muito caro para eles, né? Então, por exemplo, ano passado, depois eu até comentei com vocês que eu fui na FENAMIR, né, na festa daqui da minha cidade,
E aí, 2 dias depois, eu estava no hospital. Então, aí, só dessa época, eu devo ter ficado aí só na UTI eu fiquei 5 dias, né, nessa época, né? E aí, só na UTI, eu não sei nem quanto que meu convênio teve que pagar para eles, né? Aham. Só de UTI. Então, realmente é um custo mais alto, porque a gente depende, né, de um cuidado maior, Sim. dependendo da lesão. É. E eu tô vendo que você tá sempre muito bem cuidada, sempre maquiada, tal. Sua mãe que faz maquiagem em você, faz seu Ah, cabelo. eu brinquei com ela hoje. Eu Ah. falei, mãe, eu, esses dias eu falei, mãe, eu vou pagar um curso de automaquiagem para a senhora. Ela falou, ah, mas eu não quero maquiar. Eu falei, não, mas é para a senhora aprender e me maquiar. É para a senhora me maquiar. Mas ela tá indo Assim, muito bem, né? tá. Ela tá aí, né? E assim, o batom é eu que passo. Como? Ela segura para mim. Eu tenho uma adaptação, mas a adaptação não dá muito certo. Aí eu vou ficando estressada, porque aí fica um jeito, de um lado fica de um jeito, do outro lado fica de outro. Então não Aham. dá. Aí ela segura para mim, coloca o espelho aqui e eu vou com a boca mesmo. Antes, os cílios também eu passava com adaptação. Hoje em dia, nós temos, né, extensão de cílios, que Aham. facilita muito a vida, principalmente das tetraplégicas, né? Aham. Então, aí lá no Sara, isso já foi no Sara, em Brasília, que eles arrumaram para mim uma adaptação e aí a gente vai tocando assim, e aí eu vou falando para minha mãe também. Mãe, passa aqui, faz assim e tal, vou explicando ela. Uhum. Aí o cabelo, ela lava, seca, faz escova, tudo. Isso. O cabelo, eu faço a selagem, né, que já Aham. facilita também. Eu acho que, assim, o segredo é a gente ter os facilitadores, né? Porque, igual, por exemplo, meu cabelo, a única coisa que não facilita é porque ele é grande. Então, assim, e eu tenho muito cabelo também, mas eu gosto dele grande. Quando eu não tinha ele grande, eu almejei muito ele grande. Principalmente quando eu tive a ferida. Então, eu acho que é algo que até por isso que minha mãe não reclama dele ser grande, porque quando eu não tinha ele grande, né, e tinha ferida, eu queria muito. Então, agora que eu tenho, eu gosto dele grande. Então, aí eu faço a selagem, e aí ela lava, né, normal, e aí ele seca, às vezes a gente deixa ele secando sozinho. Agora, aqui em Patos está muito frio, então eu lavei ele ontem, então já não dá para deixar secando sozinho. Então aí a gente tem uma escova secadora que só passa e Uhum. seca e tá ótimo. Aí amarra o cabelo, aí eu falo com ela, hoje ela até testou um penteado diferente, aquele dia a gente fez no meio, na Aham. frente, aí falou, não, vamos tentar de lado. Aí falei, ó, mas ficou bom, hein? Olha, mais um aprendizado aí. Eu jamais imaginava que essas coisas seriam para facilitar a vida. Realmente. Porque a É, gente faz assim, de autocuidado para facilitar a própria vida, mas eu nunca pensei que de fato é mais útil ainda para alguém que tem uma é, necessidade diferente, né? Muito legal. é verdade. Outra coisa também que facilita bastante, igual, por exemplo, no meu caso não, porque eu não cozinho, mas, por exemplo, tem pessoas, igual alguns tetraplégicos, né, que têm alguns movimentos de braço, e que algumas pessoas até criticam essas coisas que vendem no supermercado, são aqueles legumes que já vêm picados. Aham. Então, tem muita gente que fala que é coisa de preguiçoso, né, coisa de, enfim, tem várias opiniões. Só que para nós, né, que precisamos, gente, é muito mais fácil, né? Muito. Então, realmente é só a pessoa cozinhar. Então, assim, não sei, né? Às vezes eu devo estar falando alguma bobagem, mas facilita muito a vida de quem tem dificuldade em mexer com uma faca, por exemplo. É para quem tem bebê também, viu? Eu compro já tudo É, picado, porque no dia a dia facilita, né? Você tá com um bebezinho ali para fazer comida, às vezes não dá. É muito corrido. E se tiver tudo já picado à mão, é bem mais fácil. bem mais fácil. Isso aí eu já tinha ouvido alguém falar, então toda vez que eu vejo no mercado eu lembro. Falo, olha, isso aqui é muito útil para alguém que precisa. É muito útil. É, é porque quem não precisa pensa assim, ah, para que vou gastar dinheiro com isso? E assim, Aham. geralmente coisas até mais Mais caras, né? caras. Então a pessoa pensa assim, ah, não, isso aí não compensa, não, isso é coisa de preguiçoso. E não, gente, não é. Se alguém fez, é porque tem uma utilidade. Para alguém tem. Talvez para você não tenha, mas para outra pessoa tenha, né? Com toda certeza. Sobre a sua mãe cuidar de você assim 24 horas, a gente sabe que é extremamente extenuante, né? Cansativo e tal.
ela reclama em alguma hora ou ela tá igual você, assim, com esse psicológico maravilhoso? Aí ela reclama, eu reclamo, de vez em quando nós damos shopping e briga uma com a outra. Eu falo assim que de vez em quando eu sou a mãe dela e de vez em quando ela é minha filha, é assim. Mas, no geral, hoje em dia também a gente já está mais acostumada. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente está em um lugar e aí só dela olhar para mim, ela já sabe o que que eu quero, sabe? O que que eu tô. Às vezes eu falo, igual, por exemplo, meu olho, gente, meu olho, muito, acho que por causa né, de ficar muito tempo nas telas, e antes eu mexia no telefone só com a canetinha na boca. Então a distância era muito pequena, muito curta, né? Então eu ficava bem próxima, e aí acabei que eu acho que eu estraguei muito as minhas vistas. Então o meu olho, ele é muito seco. Então, assim, aí começa a lacrimejar. Aí, se não vir, passar um paninho, assim, aí ele começa, aí eu começo a chorar. Aí, se você me olha assim, você pensa, não, tá chorando. Mas não, é só meu olho que ela lacrimejando. Então, eu já olho para ele e falo, mãe, meu olho, nós duas podemos estar conversando com outras pessoas. Aí eu falo, meu olho, aí ela já vem, já faz do Uhum. jeito que é, do jeito que. E pronto, assim. Hoje em dia a gente já tem bem mais, acho que mais sintonia também, É né? outra, você falou sobre o celular aí, outra dúvida que eu tenho, porque você está bastante ativa, né, nas redes sociais e a gente conversa no WhatsApp. Como que você consegue hoje fazer isso? Hoje eu tenho uma adaptação que eu coloco na arte do óculos aqui, né? Na arte do óculos, e aí eu vou com a cabeça. Então, por exemplo, onde eu quero que clica, aí eu vou e pisco com o olho direito, aí ele vai e clica. Então, é um recurso que eu também conheci depois que eu fui no Sara. Eu falo que o Sara, assim, gente, é um divisor de águas mesmo. É todo hospital de reabilitação, né? E aí lá esse recurso, ele é pago. Então, eu pago é como se fosse uma assinatura por mês. Tem para comprar, mas também tem essa assinatura. E aí eu pago, e aí, gente, e assim, ele é conectado pelo Bluetooth. Então, eu ligo o Bluetooth do meu telefone, do notebook, até de televisão. Se a televisão tiver Bluetooth, eu consigo acessar. A única coisa ruim é que aí eu tenho que ficar piscando, né? Eu até falo assim que tem hora que eu nem tô mexendo nele, e aí quando eu vejo, eu tô piscando. E aí eu fico assim, gente, aí meus colegas falam assim, você tá piscando pra mim? Eu, não estou piscando pra você, é mania, assim, costume mesmo, né? Às Aham. vezes eu tô vendo televisão, e aí, por exemplo, termina o episódio da série, né? E eu tô lá piscando, tentando passar pra frente. E eu nem tô com o negócio no óculos, eu falo, gente, o que que é o costume? Mas realmente é algo assim que veio para facilitar e é muito bacana isso. Pensar que esse equipamento, ele foi projetado para pessoas que têm, assim, uma lesão mais alta, igual, eu sei que para tetraplégicos e também, mas ele foi projetado, eu não vou me lembrar agora, mas é para uma doença, assim, bem que a pessoa não Uhum. tem, assim, não tem quase nada de movimento, nem nada. Então, é algo realmente que a gente vê que funciona, sabe? É, e assim, pra gente, se eu, por exemplo, for tentar esse recurso, acho que demora um tempo pegar, acostumar e tal. Pra você hoje você já faz no automático, né? É rapidão. No início, antes, eu mexia, assim, lá no início, eu mexia com a canetinha na boca. E aí eu colocava assim, ó, do lado direito, e eu custava digitar. Aí depois eu fui ficando mais rápida. Então, assim, eu digitava mais rápido do que uma pessoa com a mão. Então, por exemplo, se colocasse eu digitando com a canetinha e alguém, por exemplo, minha irmã, com a mão, eu digitava mais rápido que ela. Aí, quando eu peguei, chama colibri. Quando eu peguei o colibri, e aí você vai letra por letra, né? Então, assim, a letrinha é bem menor, porque antes eu ia direto na letra, agora aqui não. A tela é maior, então eu tenho que fazer, né? São movimentos mais precisos, então tem que ser mais delicado. Então, assim, aí, gente, no início, teve um dia que eu apelei, eu chorei, eu falei, eu quero minha canetinha de volta, eu não quero mais. Só porque o que que acontece? A caneta, ela tava assim, ela separou os meus dentes do lado direito, que eu costumei mexendo só de um lado. Então, acabou que prejudicou meu dente. A minha questão de sensibilidade, eu não estava dando conta de beber água, Nossa. porque é de metal. E ela tem o curso dela estava sendo muito maior. Então, assim, pelo fato de eu ir mordendo, ela ia desfazendo.
Então, uma caneta, para mim, ela durava, tipo, quando eu comecei, era 4,50. Aí depois, a última vez que eu comprei, já estava R$ 9 cada caneta. E uma caneta estava dando uma semana e meia. Então, assim, realmente muito pouco, porque eu ia mordendo, ela ia desfazendo. Então, eu tinha que Uhum. jogar fora. E aí, o meu pescoço doía muito, porque eu tinha que fazer mais força. Agora, com o colibri, não. Com o colibri, é bem assim, ó. Eu faço assim, ó. Sabe? Mexe pouco o pescoço. Uhum. Então, o meu pescoço melhorou bastante. É, então, melhorou, assim, a questão da sensibilidade melhorou bastante também. E sem falar da distância, né? Que agora eu Ah, mexo sim. mais longe. E agora, essa adaptação me permite mexer no notebook também. Porque com a canetinha não tem jeito, né? E acabou no notebook. Abençoados sejam os cientistas, né? Então, que vão inventando Nossa, cada vez mais coisas tecnológicas para ajudar. nossa, eu falo assim, que se fosse antigamente, que antigamente eram os tijolão, né, os telefones Aham. tijolão, eu não teria nem feito faculdade, eu não teria nem WhatsApp. É, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu acho que é uma das coisas mais de superação que você passou, né? E aí essa questão física, assim, eu gostaria que você fizesse um resumo pra gente de como que é a sua rotina. Então, aí hoje em dia, já, aí assim, o bacana é que cada época da minha vida, a minha rotina já esteve de um jeito. Então, eu já tive dias, assim, no início, né, que eu não fazia nada. Eu ficava vendo séries e filmes o dia inteiro. E eu sentia muito essa vontade, essa falta de fazer as coisas, né? Então, era algo que, assim, eu pensava, meu Deus, eu preciso fazer algo, né? Porque a gente se sente. Assim, eu me sentia incapaz mesmo de fazer várias coisas, porque realmente eu não fazia nada, né? Manualmente e nada, eu não ocupava a minha cabeça. Eu ficava vendo séries e tal, e aí agora não, agora, depois que eu entrei para a faculdade, primeiramente, a vida assim deu uma correria boa. Então, hoje não, depois, né, de começar já a trabalhar, então hoje, por exemplo, eu consigo, durante o meu dia, aí eu preciso aí dividir, né, o horário de estudo, porque a gente forma, mas a gente continua estudando, né, Sim. principalmente agora, eu acredito que os estudos, eles não têm como parar em profissão nenhuma, então, como psicóloga, né, como se diz, o mineiro piorou, Uhum. com psicóloga aí que a gente tem que estudar. Então, Você já deu spoiler do que a gente ia falar. Olha só. eu peço Imagina. Mas conta assim, a hora que você acorda, qual é a sua rotina, assim, com a sua mãe, com seus cuidados? aí então, assim, hoje eu acordo, aí vai desde o início, né? Aí vai, escovo o dente, né? Eu me preparo, eu me organizo ali, faço, né, toda a questão da higiene, e aí eu tenho alguns atendimentos que são pela manhã, e aí eu tenho que conciliar os meus atendimentos com os estudos, enfim, com a minha vida profissional e também com as minhas necessidades, né? Porque nós Uhum. precisamos passar sonda, então tenho o momento, né, para isso, então eu preciso parar o que eu estou fazendo para poder passar a sonda, né? Para quem não sabe, nós que temos lesão medular, nós fazemos, né, as nossas necessidades através de sonda. Então, para passar o xixi, para tirar o xixi, eu preciso passar a sonda. Então, de 4 em 4 horas, que é o tempo que eu faço, eu passo a sonda. Então, aí eu já me organizo. Então, peraí, ó, se eu tenho um paciente, eu já sei ali o horário que eu vou precisar, né, Uhum. ficar antes, depois, o horário, enfim. Aí depois, aí tem, né, as pausas, aí eu tenho o almoço, aí na parte da tarde, né, geralmente eu tenho mais atendimentos, então fica mais, e assim, à tarde eu sinto mais calor, então é algo que eu tento marcar as coisas mais no período da manhã, principalmente se eu tiver que sair de casa, Uhum. porque à tarde, e assim, eu passo muito mal, então eu não tento marcar ao máximo coisas só de manhã, Passa porque mal realmente, como? por causa do calor mesmo, Aham. e aí eu vou ficando assim, é,
o meu corpo, ele fica todo empolado, muito empolado. Eu fico muito vermelha, então, assim, eu preciso de um vento, assim, sabe, na cara mesmo, como se diz. E, assim, a questão do ar-condicionado. O que acontece? No ar-condicionado, ele gela ali o ambiente, né? Só porque eu estando no ambiente gelado, o meu corpo, talvez ele pode até, né, dar uma esfriada, mas eu não tenho a sensação de, nossa, eu estou no ambiente, né, bem fresco, eu não tenho essa sensação. Então, eu prefiro mais o ventilador, mesmo assim, Ah, cara, o vento, porque aham, aí eu realmente estou refrescando. E entendi. aí, por exemplo, quando está muito calor e eu já sinto mais, aí já teve épocas assim de estar ar-condicionado, ventilador, eu coloco até um pano assim um pano molhado na testa do fisioterapeuta, ele fala assim, Bárbara, o que é isso? É simpatia? E É falo, simpatia pro calor, né? é, eu falo, não, não é simpatia, mas assim, é realmente algo que me refresca e que hoje eu vejo que existem estratégias, né, para poder conciliar. Então, assim, Uhum, se eu saio, aí eu começo por exemplo, vai dando queda de pressão, a minha pressão ela já é muito baixa. uhum. Então, na medida que, se eu ficar muito tempo sentada, os meus pés, gente, vocês não têm noção, eu falo que eu fico parecendo pé de grávida, porque meu pé fica muito inchado. E eu acredito que a maioria dos cadeirantes que eu conheço também é desse jeito, porque eu acredito que seja por causa da circulação, né? Pelo que eles me explicaram, é porque o sangue desce e aí ele tem uma dificuldade maior para voltar, né? Então ele desce e para subir ele sobe mais lento. Então por isso que o pé incha. Então, assim, para calçar sapato é bem difícil. Gente, salto, bota, tênis, tudo muito difícil. Eu tenho uma sandália que eu amo ela. Aí minha irmã, ela me deu ela de presente. Eu calcei uma vez. Até hoje, já tem uns 3 anos que eu tenho ela. Mas ela, para mim, o meu pé, ele não enfia, como se diz, ele não entra até lá, sabe, até no Aham. final. Vai me dando uma gastura que eu fico tentando empurrar o pé para frente e o pé não vai. E aí ela falou assim, não, então vamos trocar. Eu falei, mas eu gostei dela. Eu fiquei com ela só porque ela é bonita. E eu falei, eu não vou trocar, porque eu queria calçar ela. Aí, assim, não tem jeito de usar, porque realmente o pé, gente, ele não entra. Eu tenho um coturno que me dá tanta gastura quando eu vou calçar ele, porque o meu pé, ele não entra lá dentro. E aí o coturno não tem jeito de puxar o pé, né? A ponta, porque ele é fechado. Então, assim, é realmente muito difícil. São poucas pessoas que conseguem me calçar sapato. Eu Eu lembrei de. falo Pode falar. assim, que quando eu arrumar um namorado, o teste que eu vou fazer é isso, eu vou entregar um sapato para ele, e falar, se você conseguir calçar esse sapato no meu pé, aí você vai ser meu namorado. Porque, gente, é muito difícil. É um bom teste, eu gostei. Tipo, Cinderela. É, você até hoje não namorou depois do acidente. Não, eu não tive nenhum namorado, assim, em relacionamento mesmo, né? Aham. E assim, eu acho que também não era o momento, eu não estava, e eu acho que ainda, na verdade, eu não estou. Assim, eu acredito muito em objetivos, eu acho Aham. que Fases, não né? Também. é um momento também, e porque principalmente agora eu estou focado, né, na minha vida profissional, Uhum. mas assim, né, estamos aí, estamos lá dentro. É. Quem sabe, né? Às vezes a gente fala que. Quando a gente fala que não tá preparado, é aí que aparece, né? Mas eu tô correndo, né? Mas tudo certo. É. E outra coisa que eu queria que você contasse para nós, que eu achei super interessante que você comentou em off agora há pouco, sobre o carro adaptado. Como é que funciona? Sim, outra coisa muito importante também, que faz muita diferença, né? São essas adaptações. Só que a gente sabe que são preços, assim, caríssimos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma cadeira motorizada, que eu toco ela com o queixo. Eu aprendi também a tocar lá no Sara, mas eu só tenho essa cadeira porque foi um presente. Foi porque eu ganhei, porque senão eu não teria
condições. Hoje, a cadeira ela é praticamente o preço de um carro. Caramba. Então, E ela é muito pesada, né? muito pesada, porque ela tem duas baterias. Então, é Aham. assim, é realmente muito pesada. Então, não é qualquer carro que cabe, não é qualquer pessoa que dá conta, né? Então, assim, é o que a gente até acha engraçado, que quando, antes da gente ter o carro adaptado, a gente parava nos lugares e falava assim, olha, tem como ajudar, descer a cadeira e tal? Aí o pessoal fala, não, tem, pode ficar tranquilo e tal. Ela é... Aí a gente fala, não, é porque ela realmente é pesada e tal. Aí a pessoa fala assim, não, pode ficar tranquilo. Aí vem dois, né? Aí de repente eles falam, não, realmente ela é muito pesada. Aí tem que imagina. Porque assim, Tem que sair ela, recrutando gente, né? Vem a galera. é, esse ano, quando eu fui no show, foi até no do Zé Neto Cristiano que eu comentei, que eu Nossa, assisti aham. o show em cima do palco, né? E aí, assim, lá tem uma rampa enorme e ela é muito íngreme. E aí eu subi, né? Beleza. Aí na hora de descer, eles falaram assim: não, a gente vai ajudar. Aí eu falei, gente, é porque ela é pesada. Não, mas, né? Nós estamos dando desconto e tal. E aí vem uns gatos pingados só, né? E aí eu falo, não, pode ir mais gente, então, porque ela é muito pesada. E assim, realmente as pessoas acham que ela é leve, mas a gente não é. Então, assim, ela é carregada na tomada, né? Eu coloco ela carregar, então a gente deixa, inclusive ela tá até carregando. No dia, ai meu Deus, o último show que eu fui, ela acabou a bateria lá no show, nossa, meu Deus. E aí a gente teve que empurrar, então né, as pessoas falam, não, a gente empurra e tal, e aí a hora que vê o peso realmente se assusta, né? Então, ela é colocada, carregada na tomada, então ela carrega a noite inteira, e ela dura aí, depende muito do tanto que usa, mas a minha, ela dura, quando eu usava mais ela, né, porque antes eu ia para faculdade, ia para estágio, tinha que andar muito nela, ela durava aí uma semana e meia, 2 semanas a bateria segurava. Então, eu acredito que quanto mais usa, menos a bateria segura, né? Então, ela dura mais ou menos esse tempo. E aí, depois, né, que põe carregada, depois estando carregada, eu toco ela com o queixo e vai longe. Agora, o carro, eu falo assim, que foi uma bênção de Deus mesmo. Ele é uma doblô, e aí a doblô, ela tem 7 lugares, né? Só que a nossa, os dois últimos lugares lá atrás, não tem. Então, tira o banco, tirou, né, o banco, e aí ela sai uma rampa. Então, abre as portas de trás, desce a rampa. Aí eu subo com a cadeira, já sentada na cadeira, eu subo. Aí minha mãe fecha a rampa, fecha as portas e pronto. E assim, gente, é muito, muito prático. Porque até mesmo a questão de ajuda, né? Não precisa de tanta ajuda. Então, me colocando na cadeira, pronto, eu vou e volto tranquilo. Mas não é você que dirige, né? Não, aí Ah, minha tá. mãe vai na frente, Uhum. minha mãe ou outra pessoa vai dirigindo lá. Aí, por exemplo, quando eu vou sentada na minha cadeira atrás, aí cabe o motorista e mais 2 pessoas. Porque aí a gente levanta o banco, os 2 bancos de trás. Agora, quando eu vou no carro, sentada lá na frente, que aí me tira da cadeira e me põe no carro, aí cabe os 5 passageiros normal, e aí tira as pernas da cadeira e ela cabe lá atrás. Quero comentar duas coisas. Primeiro, você sabe que quando você comentou que você foi no show do Zé Neto Cristiano, deve ter ficado isso no meu subconsciente, porque eu sonhei que eu tava no show do Zé Neto Cristiano. Eu Ai, pensei, meu foi a Deus, Bárbara que falou, gente, e eu tô aqui, né, sonhando. eu tô com vontade. É outra coisa, uma expressão que eu ouvi, até no vídeo que eu converso com esse amigo que ficou cego, eu até falei pra eles que eu achei o máximo essa expressão. Um cara falou, um tempo atrás, numa palestra que eu assisti, que ele não se considera deficiente. E ele não chama ninguém de deficiente, físico, nem intelectual, nem nada. Ele fala assim, ó, que nós somos pessoas com capacidades deslocadas. Falei, de fato, porque... Não, e é perfeito, porque, veja bem, você era uma pessoa que tinha
as habilidades de andar, fazer tudo sozinho e Uhum, tal. E agora você tem outras habilidades que você teve uhum. que desenvolver que você não tinha antes. Então você deslocou suas capacidades para as outras áreas. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava no Sara, gente, eu gosto muito de falar do Sara, porque lá é assim, nossa, gente, é muito recebido, desde o momento que você chega lá até o momento que você vai embora, até depois, por exemplo, hoje, se eu tiver qualquer coisa, a gente solicita, né, a consulta e eles fazem teleatendimento, que eu acho, assim, chiquíssimo. Ah, eu descobri que fala é chiquíssimo, não é Aham, né, chiquérrimo. Também aprendi isso faz chique, pouco tempo. chiquíssimo. Então, assim, chiquíssima. Eu achei, assim, espetacular essa questão de teleatendimento com medicina. Eu, até Uhum. então, ainda não tinha, não sabia, mas, assim, já tem uns 2 anos, né, que tem isso. Mas, assim, na época, né, quando começou, eu falei, gente, é algo, assim, muito, muito bacana. Então, lá, eu lembro que ela virou para mim e falou assim, você gostava de pintar? E eu falava assim, eu falei com ela, nunca pintei. Aí ela falou assim, mas você gostava de ir nessas exposições e tal? E eu falei, lá na minha cidade não tem muita, assim, né, dessas coisas, dessas artes e tal. Aí ela falou para mim assim, eu queria muito te propor uma coisa, mas eu queria que mesmo se for uma coisa que você não gosta, não gostava, eu queria que você pelo menos tentasse. Aí na minha cabeça eu pensei assim, ai, pintura, nunca pintei, é porque eu nunca tinha me interessado, na verdade, né? Uhum. Aí ela foi e falou assim: eu vou te apresentar, eu vou te explicar primeiro. Não quer que você pense, eu não vou dar conta, calma, primeiro vamos tentar. E aí ela foi e falou assim: o que você acha de pintar com a boca? Aí a hora que ela trouxe as coisas, eu pensei assim: não vai dar certo, né? Pensa, com a mão já é muito difícil, pensa com a boca, né? Aí eu falei: olha, eu nunca fiz isso, nunca nem passei perto. Mas eu vou tentar, mas no fundo eu tava assim, nossa, isso não vai dar certo. E aí, quando eu comecei, e aí a gente tinha os horários na semana, que era para pintura, e aquilo ali, gente, aquilo ali foi me conquistando de uma forma que eu fiquei assim, por que o arrependimento de não ter feito isso com as mãos? Eu fiquei assim, aonde que eu tava o tempo inteiro, esses 18 anos, que eu nunca quis fazer uma aula de pintura. Gente, o tanto que aquilo ali é terapêutico, é um momento assim, nossa, é muito relaxante. E eu ficava assim, nossa, eu pintava, e aí eu ficava brava comigo mesmo, por não ter começado. Eu acho assim que o Sara, ele tinha que abrir para as pessoas fazer turismo lá dentro, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer também. O meu filho mais velho nasceu com hidrocefalia. E lá nunca é um médico só que te atende, é sempre uma equipe multidisciplinar que está ali. E nem dá para acreditar que é gratuito. Sim, Parece algo pago e bem caro, né? Porque o infantil fica ali. Antigamente, quando a gente começou o tratamento, era junto, e depois separou. O infantil fica ali na beira do lago. É um lugar lindo, chiquíssimo, uhum, maravilhoso. é, Eles dão comida pra gente, todas as refeições estão ali servidas. É muito maravilhoso mesmo. E depois que o meu filho iniciou o tratamento, ele fez 12 anos de tratamento lá, até que, inexplicavelmente, milagrosamente, a água sumiu do cérebro dele. E até hoje não tem mais nada, graças a Deus. Ele fez até os bênção. 12 anos, hoje ele tem 22. Então nós temos 10 anos de alta. Eu fiz faculdade em Brasília, eu morei 7 anos em Brasília. E na minha faculdade, o meu curso ficava no mesmo prédio do direito. E eu tive dois colegas que eram tetraplégicos, inclusive eu apresentei um para o outro, e eles faziam direito e não se conheciam. E eles começaram a fazer juntos. No Sara, um faz rugby e o outro faz stand-up paddle. Veja bem, o pessoa tetraplégico, você fala, não, não existe, como é que ele faz isso? E lá no Sara eles Uhum, conheceram outros esportes, começaram a jogar até, acho que eles estavam jogando por último que eu sei, acho que, não sei se futebol, uma coisa assim, que você fala, não, não tem como. E eles estão lá fazendo as atividades juntos, praticando vários esportes e ajuda nossa. muito a desenvolver outras habilidades. E sem falar na socialização também, né? Socialização. A gente, meu Deus, quando eu estava lá, eles me apresentaram a bocha. E aí, a bocha parece que
é um esporte que ele é mais conhecido, mais para o sul do país. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar em bocha. E é um esporte mais para pessoas tetraplégicas. Paraplégicos também pode, né? Lógico, qualquer um pode, mas ele foi desenvolvido mais para tetra, que você solta com o queixo. É muito interessante, gente. Quem nunca tiver visto, depois dá um Google, né? Como se Vou diz, pesquisar com e, toda e certeza. pesquisam. É muito, muito interessante. É um jogo que você, assim, com o queixo que você faz, tem uma canaleta, e aí assim, é contra, né? Um contra o outro. E aí, por exemplo, a minha bolinha é azul e a sua é vermelha. Aí é eu contra você. Eles colocam uma canaleta, que daqui, assim, ó, por exemplo, do meu queixo até lá no chão. E aí eu seguro a bolinha aqui, e aí eu falo, vai para cima, para baixo. Aí tem alguém que me auxilia ali com a canaleta, que aí eu falo para cima, aí a pessoa pega e levanta para baixo. Aí eu falo, ok. Aí ele para. E o interessante é que tem até torneios, tem campeonatos, coisas seríssimas que rolam, assim, até premiações. E essa pessoa Legal. que segura a canaleta, ela fica de costa para as bolinhas, que é para, como se diz, não nem roubar, para mim, por exemplo. Então, aí eu vou e falo, a altura tá boa. Aí eu solto, aí no que eu solto, assim, a bolinha passa pela canaleta e vai até como se fosse o meio do campo, assim. E é muito interessante. Então, assim, é um esporte que eu nunca tinha ouvido falar. Então, aqui na minha cidade mesmo, por exemplo, quando eu vim para cá, eu pesquisei, não tem. Aqui só tem o basquete, que é o dos meninos, né? O basquete sobre rodas. Mas o basquete, para mim, não, eu Não não dá. consigo. É, Bárbara, para a gente encerrar, já deu o nosso horário, a gente poderia encerrar com chave de ouro para contar da sua profissão, que você, depois de toda essa modificação que você passou, você teve toda influência, né, no curso que você fez. E antes de você falar sobre isso, eu queria que você contasse o que você pensava em fazer antes e depois como é que foi a escolha do curso. então, Roberto, quando eu sou presidente, eu tinha 18 anos. Então, eu estava saindo da escola já, eu estudava em uma escola de curso técnico, que além da escola, a gente saía com o diploma de técnico em agropecuária. Na verdade, eu sou técnica em agropecuária. Só porque, desde aquela época, eu já queria fazer psicologia. Ah, tá. Eu sempre quis fazer psicologia. Eu falo que, assim, desde antes, assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava que eu queria ser psicóloga. Eu nem sabia direito o que era, mas eu só queria ser. Então, ao longo do tempo, né, foi passando, eu fiz a escola, né, agrotécnica, mas mesmo assim, os meus colegas, eles falaram assim, eles falavam para mim, você vai ser psicóloga dos animais? Falava desse jeito. E eu não estava nem aí, eu só estava ali porque eu realmente gostava, né, mas não era algo que eu me via fazendo, eu sempre quis fazer psicologia. Então, quando eu tive o acidente, e aí eu tive uma psicóloga no hospital, que foi logo no início, assim, lá na UTI mesmo, que ela chegou e ela falou, olha, eu sou psicóloga e tal. E aí, na medida que ela foi fazendo comigo, né, aquilo ali para mim foi falando assim, gente, é isso mesmo. Porque quando a gente perdeu meu irmão, eu vi a diferença que fez, sabe, na minha vida, na vida da minha mãe, dos meus irmãos. Então, eu queria muito poder fazer aquilo. E quando a Flávia, eu falo que é a Flávia, né, que foi assim, o divisor de águas também na minha vida. Quando ela foi fazendo comigo, né, e aí eu fui vendo, se eu falo para ela, Flávia, a cabeça boa que eu tenho hoje, primeiramente Deus, depois você. Porque, nossa, ela foi assim, incrível, tanto comigo quanto com as pessoas da minha família, com os meus amigos, tanto ela, todo mundo, né, lá do hospital, mas aquilo ali para mim foi como se, olha, esse aqui é o ser psicóloga, e aí eu fiquei assim, apaixonada. E aí era como se fosse, olha, realmente é isso, assim, sabe? Que Uhum. você quer. Então, realmente era algo que eu queria. Então, eu pensei muito assim, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa, mas o que que eu vou fazer? E tá, além de você estudar 5 anos
como que eu vou fazer para trabalhar depois no mercado de trabalho. E hoje, principalmente depois da pandemia, a gente vê o quanto a psicologia ela vem facilitando a vida, né, das pessoas, facilitando até mesmo a vida das psicólogas. Então, hoje, por exemplo, os meus atendimentos são todos online. Eu só atendo online, na verdade. Eu também. Só online. Eu tenho pacientes no mundo inteiro. É Né? isso. A verdade geográfica, né, que nós temos, Sim. ter paciente fora do estado, fora da cidade, fora do país, é muito grande. Sim. Então, depois da pandemia, principalmente, né, porque antes nem podia o atendimento online. Foi depois da pandemia, né, que melhorou e Sim. realmente foi algo aceito pelo conselho. Então, e assim, na medida que eu fui fazendo, estudando, né, fazendo os estágios, foi algo assim, olha, realmente é isso, assim. Então, nossa, hoje eu sou muito realizada. Tem pouco tempo, né, que eu me formei, mas assim, é como se eu já fizesse isso a vida inteira, assim, porque é algo realmente que eu amo muito fazer. Vou só te corrigir, que você falou assim, primeiro Deus, depois a Flávia. Primeiro Deus, depois você, depois a Flávia. Porque você já veio com isso já no seu DNA, né? Você falou que sempre foi assim, sempre foi positivo, olhando o lado bom das coisas. E isso é fantástico, é uma conquista íntima, né, que você já trouxe. Sim, eu acho que isso, né, apesar das dificuldades, eu nunca desisti de mim mesma, né, porque se eu tivesse desistido, nada disso aqui teria acontecido, né. Hoje eu consigo realmente ver, né, a minha história e perceber quantas coisas eu conquistei, quantas coisas eu pude, né, correr atrás. É lógico que eu ainda tenho muitas coisas que eu quero conquistar, e eu ainda vou conquistar se Deus quiser, mas eu vejo que, assim, que eu já consegui muita coisa, muito mais do que era para eu ter conseguido, né, igual a fisioterapeuta já falou para mim uma vez, Bárbara, você tem muito mais coordenação, você tem muito mais, até enfim, de sensibilidade, de movimentos, do que era para você ter por causa da sua lesão. Porque a minha lesão era, o médico falou para minha mãe, olha, se ela escapar, ela vai mexer só o olho. Então, eu lembro que quando eu passei na faculdade, minha mãe foi lá no hospital e ela contou para Deus o mundo. Gente, a Bárbara vai começar a fazer faculdade, não sei o quê, não sei o quê. E aí os médicos falavam assim para ela, mas eu não duvido, não. Daquela ali eu não duvido nada. Se ela conseguiu passar o que ela passou, eu não duvido, não. Então, assim, realmente, e é algo para a gente olhar e pensar, né? Nossa, porque igual eu falo assim, às vezes, as pessoas, elas têm tudo, 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 e ainda assim reclamam. Então, nossa, eu fico muito brava, porque às vezes a pessoa, tudo ela reclama. Então, se amanhã ela tem que acordar cedo para trabalhar, ela reclama. Então, se ela tem que arrumar a casa, ela reclama. Então, assim, gente, as coisas, é igual que eu falo, tem coisa que não tem preço, tem valor. Então, a gente, infelizmente, eu falo assim, que para a pessoa não esperar perder para ela reconhecer a graça de ter. Porque realmente tem coisa que não tem preço, tem valor. E a gente só percebe se a gente muda o olhar de uma forma, sabe, mais. Eu falo assim, que passa a olhar as coisas. Olha, talvez você tá fazendo isso, pode ser a última vez. Porque, de fato, um dia vai ser a última vez. Né? Um dia vai ser a última vez que você vai levantar para trabalhar, você vai levantar para passear, enfim. Um dia vai ser a última vez. Então, quando a gente acorda com isso, todos os dias a gente vive a vida muito melhor e de uma maneira muito mais intensa, aproveita muito mais. Sim. E tem uma coisa que não tem preço também, tem valor ter tido você aqui, Bárbara. Muito obrigada pela sua presença. A gente passou do horário já. Muita gente fala assim, mas por que só 1 hora? Porque, gente, por enquanto eu alugo o estúdio e aqui é só 1 hora, infelizmente, Oh, né? meu Deus. Que Não, obedeci. eu não paro de falar, não. Mas a gente sabe, né? Mineiro, goiano, a gente tem o nosso jeitinho especial de ser, né? E falando trem toda hora, eu achando engraçado você falando trem, porque só a gente fala trem, né? É mineiro, uai.
Muito obrigada, Bárbara, por você ter participado. Eu quero pedir a Eu sua que autorização agradeço. para deixar aqui o seu Instagram, para quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser fazer terapia, quem quiser saber um pouco mais da sua vida, para te seguir lá no Instagram e ter esse contato. Eu tenho certeza que vai Ótimo. enriquecer todo mundo. Nossa, e serão todos muito bem-vindos. O meu Instagram é psi.bárbara Oliveira, com 2 i no Oliveira. Eu vou te mandar por escrito, né? Mas você também tem o meu? Eu deixo sempre na descrição do vídeo. Eu deixo Ah, por escrito, que a pessoa às vezes não tá pega, mais né? fácil, né? Fica. Então, sempre fica Uhum. na descrição do vídeo. Então, muito É. obrigada, viu, por você ter Eu que participado. agradeço, gente. Muito obrigada. Precisando de mim, pode me chamar, que eu venho mesmo com o maior prazer. E, assim, é um prazer realmente compartilhar a minha história no meu Instagram. Eu compartilho um pouquinho de tudo, um pouquinho da minha vida, né, de como é uma vida de uma pessoa com deficiência, como que é a vida de uma psicóloga, né, enfim, eu estou sempre ali compartilhando um pouquinho, e vocês serão muito, muito bem-vindos. E obrigada pelo convite, Roberto. Estou muito feliz. Obrigada, foi chiquíssimo. E para Fiquei. vocês, se vocês estão aqui acompanhando até o final, muito obrigado. Foi chiquíssimo também ter vocês aqui. A gente se vê no próximo episódio. E se você viu esse vídeo, por favor, se inscreva, curta, comenta e compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo aqui e a gente passe a valorizar as coisas do dia a dia. Tá bom? A gente se vê.